se vê, tá chegando agora, anotado por aqui. Bom, então deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Júlio e aqui é o canal Além do que se vê. Tudo que Além do que se vê interessa esse canal. Eu tô atualmente no trabalho umbandista, né? No terreiro Tenda Umbandista Fé, Esperança e Caridade, e a gente procura abordar vários assuntos aqui vistos por vários prismas. Hoje o assunto é sobre imagens. Então eu tô aqui na casa da minha mãe, do meu pai, e aqui tem a imagem católica deles. Inclusive, se vocês ouvirem algum barulhinho de fundo, é porque, né, minha sobrinha tá aí atacada, lá embaixo. Então, faz uns medinhos de fundo de vez em quando. Mas, nada que impeça a gente gravar. Quis fazer esse vídeo logo cedo, aproveita que eu tô inspirado, né? Então, vamos que vamos. E aqui é tudo bem caseirinho mesmo, é só passar informação para vocês mesmo. Então, vamos lá. A questão é a seguinte. Quanto à imagem. E aí? Será que é correto ter imagem de Exu e de Pombagira dentro de casa? E quanto a acender vela para Exu e para Pombagira dentro de casa? E vamos falar sobre ter imagem católica no quarto, que a gente não deve ter, né? Imagem de santo no quarto. Por que isso? E aí, vamos entender essas interrogações aí? Bom, primeiro, se você não está inscrito, clica aqui embaixo no botão inscrever-se, colar comigo aí, né? Cola comigo que é sucesso. Fica juntinho comigo aí, que toda semana a gente tem um conteúdo, alguma coisa aí pra gente estar conversando aqui e usar a fé raciocinada. Antes de mais nada, eu queria dizer uma coisa. Cada terreiro, né, já que a gente vai abordar a parte da Umbanda também, quero dizer o seguinte, cada terreiro tem uma forma de trabalho, então a gente não deve ficar aqui querendo dizer que o que o Júnior falou, né, é o certo, nossa, o que fulano... Não, de modo algum. O que importa não é a ritualística em si, mas como a sua religião está colaborando no teu crescimento individual. Porque a melhor religião para você vai ser aquela que te transformar melhor, né? A sua essência, né? Trabalhar melhor na sua reforma íntima, aí, né? Que tá fazendo com que você se transforme em alguém melhor para a sociedade, para você mesmo, né? E subindo aos degraus, aos degraus de evolução, né? Aí o negócio é o seguinte. Então vamos à resposta. Eu vou responder a essa pergunta, mas primeiro eu quero deixar bem claro uma coisa. Acho que todo mundo deve usar a fé raciocinada, e não só porque alguém falou pra gente. Vamos lá, o Exu e a Pombagira não são gesso, né, gente? Muito menos imagens católicas são um pedaço de gesso. Na verdade, aquilo ali é uma representatividade de entes espirituais, tanto num caso quanto no outro. Então, se é assim, qual o problema de ter dentro de casa? É porque eles são maus? No caso do Exu e da Pombagira, a imagem católica, eu vou explicar daqui a pouco também. Mas vai ser um arremate só. Os dois têm basicamente o mesmo fundamento para a resposta. Então vamos lá. O Exu e a Pombagira não são, de modo algum, seres maus, né? Entidades más. Nada disso. Ao contrário, são protetores maravilhosos, né? Seres aí que ajudam a gente, a beça, que estão sempre juntos, na mão, protegendo, guardando, amparando, né? Então, se é assim, qual o problema, né, de ter essas imagens com a gente, né? Nossa sala, nosso quarto, Tem gente que até tem, né? Então vamos lá. A resposta para isso a gente vai buscar na ciência. Ciência com religião? Sim, um pode andar lado a lado com o outro, né? As reparações, a maior parte das vezes somos nós que fazemos por ignorância. Mas vamos falar aqui sobre Jung e o conceito de arquétipo. O que é um arquétipo? E primeiro, quem é Jung, né? Jung é vamos dizer assim, né? Falando uma linguagem bem leiga, é um dos grandes caras da psicologia, né? Alguém que revolucionou o estudo da psicologia, e uma das linhas, inclusive, da psicologia é junguiana. Então, ele vem abordar o aspecto
dos símbolos, né? Como assim? Tem um livro do Jung muito bom, que eu recomendo a todo mundo, chamado O Homem e Seus Símbolos. É um torrente assim, mas esse livro, cara, modifica mesmo a vida das pessoas. Fora o que, esse livro, ele é uma linguagem bem simples, bem leiga. Jung escreveu mesmo para aqueles que não estão assim familiarizados com a linguagem rebuscada, né? E para o leigo mesmo poder entender os seus conhecimentos. Então, voltando lá, tem padeiro passando, sempre tem um somzinho de fundo. Então, vamos lá, em frente. Ó. Não teve a sobrinha ainda, mas teve padeiro. Então, todo vídeo tem. Então, conforme eu estava explicando, a psicologia junguiana ela trabalha com arquétipos, com a figura de arquétipos. O que seriam arquétipos? Arquétipos são símbolos que eles ultrapassam totalmente as gerações e está muito impregnado no inconsciente coletivo, quer dizer, na coletividade, e que acabam entrando em ressonância com a gente. Como assim? Não entendi nada. O Júlio falou, não entendi nada. É o seguinte, basicamente para você entender, nós não somos só o consciente, nós estamos também inconsciente. O que é o inconsciente? Uma parte nossa que nós não temos acesso. Então, existem imagens, existem símbolos, que quando a gente olha para eles, eles acessam algo que está lá no nosso impensável, que foi transmitido para a gente de geração para geração. E nós não temos a consciência, né? A gente não tem o pensamento crítico. É isso por isso. Vou dar um exemplo. Um exemplo muito comum é a Sérgio, meu pai. Eu não chamou. Na verdade, um exemplo muito comum é a águia, por exemplo. A águia é um arquétipo, né? Pensa numa águia. A águia é um animal o quê? Que voa, um animal forte, um animal individualista, um animal... Se você parar para pensar, as grandes nações, né? Por exemplo, a União Soviética, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, a Alemanha nazista, todos eles usaram o arquétipo da águia. Como assim? Não estou entendendo mais nada, esse negócio está muito confuso. É o seguinte, é um símbolo que representa, que você fica olhando, e aquilo chama para você a força que esse símbolo teve nas gerações passadas, ultrapassando o tempo. Estou gravando, pai. E aí, o que acontece? Igual eu estava explicando, os símbolos, eles têm uma influência muito forte na vida de todo mundo e a gente às vezes não tem a menor noção disso. Então, o exemplo, se você ficar todos os dias com esse símbolo que eu falei da águia, por exemplo, ele te dá um empoderamento, você vai se sentir muito forte e tudo mais, porque isso vai acessar lá no seu inconsciente, mas ao mesmo tempo vai gerar em você um individualismo enorme e assim, nem todo mundo está preparado para lidar com esse boom aí que esse símbolo pode trazer. Então, voltando ao caso das imagens, o que acontece é o seguinte: normalmente as imagens de Exu e de Pombagira, eles evocam no inconsciente coletivo, né, a ideia de que normalmente, inclusive, até tem um aspecto interessante na Pombagira, porque sempre você coloca do lado do Exu ali e dá um aspecto de igualdade do masculino com o feminino, para dizer que não existe uma coisa acima da outra, todos são iguais. Mas, além disso, tem também o aspecto assim, para geral, né, como são espíritos que não são evoluídos, são espíritos ainda em evolução, traz lá para o inconsciente a ideia da agressividade, a ideia do combate, a ideia de ação, de força de ação e tudo mais. Então o que acontece? Um símbolo desses, que esteja num lugar assim, de fácil
visualização que você fica visualizando direto, pode acionar lá no seu inconsciente aquela força ativa de você pegar e sair fazendo as coisas por aí, e às vezes é no impulso, de ser mais impulsivo, de agir mais E tendo em vista que a maioria de nós, quando age no impulso, não somos espíritos tão superiores assim. Acabamos por falar e fazer determinadas coisas que a gente acaba se arrependendo depois. Daí essa orientação aí. Quer dizer, então se eu ficar com essa imagem lá na minha casa, eu estou me prejudicando em algum sentido? Não foi isso que eu disse. Cada um vai ter vai ser tocado pelo símbolo de uma determinada maneira. E assim, às vezes as pessoas quando chegam na sua casa também que vê esse símbolo, vai ter também nelas, vai entrar em ressonância com o inconsciente delas e vai acessar determinadas coisas. Até uma coisa interessante desse livro que eu falei, do Jung, que é O Homem e Seus Símbolos, lá fala a diferença entre sinal e símbolo. Sinal, tipo, você chegar na porta do banheiro, tem lá um menininho, você sabe que é um banheiro masculino, tem lá uma menininha, você sabe que é um banheiro feminino. Mas o sinal, ele se exaure, ele acaba nele mesmo. Agora, o símbolo não. Por exemplo, uma cruz. Você fala pra você, uma cruz, o que você pensa? Aí você vai falar cemitério, o outro vai falar morte, o outro vai falar Jesus Cristo. Tem gente que vai olhar a cruz e vai pensar só coisas positivas, só coisas boas. Mas tem gente que vai olhar para a cruz e já vai ter uma denotação, né? Um pensamento negativo. E isso acontece por quê? Porque está muito relacionado ao conjunto de crenças que a própria pessoa traz com ela. Então, quando você tem um símbolo, ele vai ter muito a ver com a vivência que a pessoa teve junto àquela imagem ali. Então, no caso do Exu e da Pombagira, muitas pessoas que são da nossa religião, quando batem o olho nessa imagem, o que aciona no inconsciente deles é justamente o medo, é justamente sentimentos, né, não positivos e tudo mais. Então, por isso que esse é o fundamento que lá no início as pessoas tinham de que deveriam cultuar o Exu e a Pombagira do lado de fora, deveriam colocar dentro de uma casinha fechada e não ficar... Você quer passar? Vocês desculpem aí, tá? Meu pai queria passar aquela hora, interrompeu o vídeo, agora é só pra concluir, tá bom? Foi bom que eu dei tempo, ó. Cortei cabelo, fiz a barba, fiquei mais bonito. Só pra concluir o vídeo, né? Que é bem caseirinho, bem simples mesmo, tá? Ó, é só pra gente concluir a informação. O que acontece? Concluindo, tem a imagem do Exu e da Pombagira dentro de casa, vai acessar em todo mundo que olha o que está lá no inconsciente dela, algo que você olha o tempo todo, que você fica olhando o tempo todo, qualquer imagem que eu citei sobre a águia, por exemplo, pessoas que ficam olhando esse símbolo da águia o tempo todo. Isso é um símbolo de poder, ela vai se sentir super empoderada, mas o problema é que junto com esse símbolo vem também o individualismo. Tipo, você não precisa saber que a águia é um símbolo de poder, nada disso, só de você ficar olhando. Depois eu vou fazer um outro canal aqui, um outro vídeo aqui no canal, falando sobre vários símbolos, né? Tem símbolos que se você ficar olhando, você atrai mais força para poder enriquecer, né? Tem alguns símbolos que você usa para você perder a sua inibição. Tem vários os símbolos, né? E eles acionam lá no seu inconsciente, você acaba se comportando de determinadas maneiras e você nem se percebe por quê. Então, exatamente por esse motivo, o lance dos santos católicos no quarto. Por quê? A maioria das pessoas associa, faz uma ligação dos santos católicos com o quê? Com sentimentos, né, sublimes, altos e tudo mais. E o sexo, na verdade, ele é sublime. Né? Você vê que os hindus têm o Kama Sutra, que é o livro sagrado deles, né? O sexo é algo sagrado, né? Algo... Mas a Igreja Católica, né, e uma grande parte do cristianismo acabou que botou o sexo de um lado e Deus do outro. Então o sagrado acaba meio que rivalizando com o sexo seria mais profano. Então, uma imagem católica
num quarto onde durma um casal, né? Onde transa um casal, vamos botar assim que fica mais fácil de entender, pode acabar fazendo com que a libido desse casal diminua, e sem eles perceberem por que isso está acontecendo. Então, assim, essas são as explicações, né? Quanto à vela, é a mesma coisa, a vela preta dentro de casa, né? A vela preta, ela absorve, né? Você vê que ela é ausência de cores, mas ela absorve. Ela tem muita absorção, né? E ela não tem cor. Tá? O preto é a ausência de cores, na verdade, né? Enquanto o branco é a soma de todas elas. O que acontece é que o preto ele puxa a energia negativa de todo o ambiente, né? Ele faz uma limpeza. E quando você olha aquilo dali, a vela preta, ela tem uma conotação, né? Ela traz lá no inconsciente coletivo, né, o aspecto do negativo, mas isso não quer dizer que quando você acende uma vela preta, você está fazendo algo negativo. Ao contrário, os nossos irmãos Exus e Pombagiras normalmente pedem que a gente acenda, mas não dentro de casa. Por quê? Porque o símbolo ele é acionado quando você olha ele repetidas vezes, reiteradas vezes no mesmo local, no mesmo ambiente, com uma habitualidade. Entenderam? Não tem problema nenhum você ter um determinado... Tipo, a imagem de Jesus, se você ficar olhando, você está sempre olhando no lugar, você sempre está olhando, sempre... aquilo vai te tocando e vai te buscando, te inspirando sentimentos melhores, altruístas, bondosos, né? Agora, o Exu e a Pombagira, por ainda estarem caminhando no degrau evolutivo, não estou dizendo que são maus, ao contrário, são excelentes, ó. Amo muito, vou até fazer até uma camisa, né? Eu amo o Exu e Pombagira, né? Mas ter dentro de casa e ficar olhando cotidianamente pode fazer com que você tenha seus instintos mais primitivos aguçados, porque eles representam essas energias mais primitivas. E não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é estar buscando cada vez mais a evolução espiritual. Entenderam? Espero que vocês tenham gostado do meu cabelo, da minha barba nova, do meu vídeo. Fiquem com Deus e espero vocês no próximo vídeo. Em qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que a gente conversa sobre, tá bom? Beijão. Até lá. Tchau.